Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Deus esteja de forma especial com você. Obrigado por ter saído da sua casa, de repente dos seus compromissos, e ter vindo para a casa do Senhor para juntos hoje louvarmos o seu nome, ouvirmos o louvor, participarmos aqui da adoração e de forma especial podemos estudar a palavra de Deus e buscar nela a orientação, conforto e principalmente a exortação para cada um de nós para essa nova semana que já começou. A você que está aqui conosco na igreja, seja muito bem-vindo, obrigado. E a você que nos acompanha através das redes sociais, da rádio, onde quer que você esteja, que a mensagem da palavra de Deus possa alcançar você de uma forma especial e que possa preparar você para essa nova semana, a fim de que Cristo te dê condições de ter uma semana de vitória ao lado dele. Nesta noite nós gostaríamos de estudar a Bíblia e permitir que Deus fale ao meu e ao seu coração. Nós vamos falar sobre um assunto bastante delicado, mas sobretudo bastante pessoal, algo que se refere à minha e à sua realidade, à minha e à sua necessidade, pelo menos dentro daquilo que eu entendo ser a necessidade minha e, por consequência, também a sua realidade. Já falamos um pouco sobre isso aqui em outro momento em que estive aqui com vocês. E hoje vamos tentar tratar de modo mais delicado, de modo mais profundo sobre essa realidade. Por isso, eu quero convidar você nesta noite, que aqui se encontra, e você que está nos acompanhando à distância, que tome neste momento a sua Bíblia. Eu não sei se você tem a sua Bíblia física juntamente com você, ou se você vai acessá-la, de repente, através dos seus celular, do seu smartphone, mas não há problema. O convite é para que você abra a sua Bíblia e vá conosco inicialmente ao texto do Evangelho de João. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, nós vamos juntos ao capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos inicialmente ao verso de número 13. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 13. Eu vou aguardar que você abra a sua Bíblia, para que juntos possamos, a partir desse texto, caminhar juntos no estudo da Palavra de Deus nesta noite. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 13. Antes da leitura, eu quero convidar você a uma rápida oração. Então, feche seus olhos e vamos buscar a presença de nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, que sobre as alturas dos céus habita. Deus Criador e mantenedor do céu e da terra. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa nesta noite. E como igreja, como família, podemos abrir a Tua palavra e nela acessar as verdades e principalmente as grandes lições que a Tua palavra nos reserva. E de modo especial, desde já, buscando-a, a fim de que o Senhor possa fazer em nós e por nós o que nós não podemos fazer. O nosso intuito nesta noite é compreendermos qual é a extensão do Teu amor por cada um de nós. Queremos reconhecer e entender se de fato estamos vivendo uma vida conforme a Tua vontade, espelhando aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Por esta razão, peço que em nome de Cristo, o Senhor perdoe os nossos pecados. Lave-nos, Senhor, por meio do sangue do Cordeiro e nos conceda ser batizados com Teu Santo Espírito. Seja para com cada um de nós que aqui estamos, bem como aqueles que nos acompanham à distância, que o Teu poder os alcance e de forma especial sejamos batizados com uma porção dobrada do Teu poder. Abençoa para que à medida que estudemos a Tua palavra, nesta noite, possamos fazer uma autoanálise em nossa vida e tomarmos decisões ao Teu lado. Pedimos isso não porque merecemos, mas pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus, no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 13, o Senhor nos diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Esse é o texto. De forma clara e ao mesmo tempo direta, a
A palavra do Senhor diz que ninguém no mundo pode expressar maior amor do que esse. Aquele que leva alguém a dar a sua própria vida em favor de seus amigos. Mais ou menos entre o início, podemos dizer praticamente quase todo o período da década de 90, houve uma guerra civil na África, mais detidamente em Serra Leoa. O motivo da guerra, logicamente, eram as condições em que o povo naquela região vivia, e em especial algumas áreas mais periféricas de Serra Leoa. A guerra se estendeu por boa parte da década de 1990, e ali fez muitas pessoas, infelizmente, vítimas desse conflito. O fato é que quase que podemos dizer que o pivô dessa grande guerra deflagrada naquele local foi por conta do comércio que ali havia de forma ilegal de diamantes. A guerra, por assim dizer, foi chamada ou apelidada de diamantes de sangue, ou guerras por conta dos diamantes de sangue. Esse mesmo período e essa mesma guerra foi retratada alguns anos atrás através de um filme muito conhecido, que também leva o mesmo nome. Por que eu estou citando esse episódio e também essa produção? O fato é que, em meio a todo esse conflito e essa guerra local, houve uma história que chamou a atenção do mundo todo. A história era a história de um dos pescadores daquele local. O seu filho, bem como a sua família, havia sido sequestrado. Ele havia sido enviado às minas de diamante para colher ali diamante e, lógico, serem esses utilizados para a compra de armas em meio à guerra civil. O fato é que um de seus filhos, o filho mais novo, foi recrutado pela milícia a fim de ser usado como infantaria naquela guerra civil. O desfecho de tudo isso é que, durante muito tempo, esse pai, que teve a família destroçada e seu filho levado a servir no exército da milícia, acaba que desenvolvendo uma história onde ele busca, por muito tempo, de forma bastante complexa, resgatar o seu filho dessa situação de guerrilha. O fato interessante é que, para que os guerrilheiros viessem a fidelizar, podemos dizer assim, ou manter essas crianças agora sequestradas em seu exército, eles então as iniciavam no uso das drogas. Com o tempo, essa criança começava a sair da sua idade adolescente e passava pela juventude já viciada em droga. E esse vício fazia com que ela não então voltasse mais para casa. O filme então retrata, bem como a história desse pai lutando para novamente conseguir conquistar a amizade e o amor de seu filho e fazê-lo então desfazer os laços com a guerrilha e então de fato voltar para casa. Por que eu estou contando essa história? Porque ela se encaixa de forma muito própria, de forma bastante peculiar dentro desta realidade. A palavra do Senhor diz que Jesus veio ao mundo a fim de dar a sua vida em favor de amigos dele. Jesus não morreu por pessoas desconhecidas. Você precisa entender isso. Jesus morreu em seu e em meu favor, mas morreu a fim de entregar a vida na qualidade de amigos nossos. Ele não fez algo de forma desmedida, de forma por acaso. Pelo contrário, Jesus morreu na cruz do Calvário a fim de tornar você e eu seus amigos. Seus amigos. E há um texto na Bíblia, ainda no Antigo Testamento, que nos faz entender ainda de modo mais ampliado esta realidade, fato do qual Jesus morreu por mim e por você. E eu quero convidar você nesta noite a ir comigo a Gênesis capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Hoje vamos percorrer alguns textos bíblicos e, se faz necessário, que você os acompanhe, para que você possa também ter acesso à compreensão desta grande realidade. O capítulo 3 do livro de Gênesis nos traz um contexto
do qual, se você entendê-lo de forma própria, terá acesso não somente à história da queda do homem, mas mais do que isso, ao contexto-chave que resume e explica a missão ou o ministério terrestre de Cristo Jesus. Portanto, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, no verso de número 15. Gênesis capítulo 3, no verso de número 15. A palavra de Deus aqui nos traz um verso extremamente conhecido, você o conhece muito bem. Contudo, há uma necessidade de compreendê-lo um pouco mais, a fim de que você de fato compreenda qual é a extensão e a profundidade da missão de Cristo em meu e em seu favor. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, diz o texto, e tu lhe ferirás o calcanhar. Dentro do contexto bíblico, acreditamos a esse texto o título de ser a primeira profecia messiânica, ou seja, o primeiro texto bíblico que, de forma clara, ainda que de modo profético, retrata que Jesus, após a queda do homem, viria à terra, nasceria neste local como um ser humano e daria a nós a oportunidade, mais uma vez, de ter acesso à eternidade. Contudo, a palavra do Senhor nos intriga, porque por meio dela Deus diz que colocaria entre o inimigo de Deus e a sua igreja inimizade. Inimizade. E lendo o texto, mesmo que de modo superficial, você será levado a fazer a mesma pergunta que eu me faço, e hoje faço também a você. Por qual razão Deus precisaria colocar inimizade entre o inimigo de Deus e a sua igreja? Ou, por consequência, por qual razão ou motivo Deus precisaria colocar inimizade entre eu, você e o inimigo do Senhor? Já parou para pensar nisso? Por que Deus precisa colocar inimizade entre nós e o inimigo? Por qual razão? Por qual motivo? Eu não sei se você já parou para considerar isso. Mas se a palavra de Deus diz, em João capítulo 15, verso 13, que Jesus morreu por seus amigos, e Gênesis capítulo 3, verso 15, diz que Deus colocaria inimizade entre nós e o inimigo, precisa existir uma razão. A razão é muito simples, e você já deve ter entendido. Deus precisaria colocar inimizade entre nós e o inimigo, porque ao nascermos neste mundo, nascemos na qualidade de amigos do inimigo de Deus. Já parou para pensar nisso? Você e eu nascemos neste mundo na qualidade de amigos de Satanás. É simples assim. Não há outro motivo. Não existe outra razão para Deus colocar inimizade entre nós e o inimigo, se não fora pelo fato de sermos amigos dele, de sermos amigos do inimigo de Deus. Você consegue entender isso? Jesus veio entregar a sua vida em favor de seus amigos. Contudo, você e eu nascemos inimigos de Deus e amigos do inimigo do Senhor. É por esta razão que Deus prometeu de antemão, frente ao erro e o pecado cometido por Adão e Eva, que no futuro, por meio do poder de Cristo, Ele viria à terra desfazer a amizade que nós temos com o inimigo de Deus, implantando entre nós e ele inimizade.
Só assim haveria a possibilidade de você e eu voltarmos a ter comunhão com Deus. Pense na sua realidade. Pense na sua vida. Por que é tão difícil, na maioria das vezes, você ter interesse nato, pessoal, às coisas de Deus? Já parou para pensar nisso? Por que você precisa ser convencido, segundo a Bíblia, pelo Espírito Santo de Deus, de que você está em pecado e precisa aceitar a Cristo? Por qual razão? Ninguém nasce, infelizmente, com um coração desejoso de entregar a vida a Cristo. Observe a sua realidade, a sua história. Eu conheço pessoas que levaram anos para se convencer de que estar ao lado do Senhor é melhor do que estar ao lado do mundo. Anos. 10, 15, 20 anos. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe da sua realidade. Você sabe da luta que você precisa travar consigo mesmo. A semelhança daquilo que Paulo escreveu, muitas e muitas vezes é real em mim e na sua vida. O desejo de fazer não aquilo que a Bíblia pede, mas aquilo que está dentro do nosso coração. Infelizmente, deixados por nós mesmos, nós somos levados a viver uma vida como amigos do inimigo de Deus. E o objetivo nesta noite é que você reflita sobre a sua própria vida e possa entender se de fato você tem sido amigo de Deus. Uma vez que o Senhor entregou a vida dele em resgate a sua, por amor, como amigo. A pergunta é: você tem sido amigo de Deus? Você tem dedicado tempo para estar em contato com o Senhor? Em oração, estudando a Bíblia, dedicando tempo e atenção para que Ele conduza a sua vida e seus passos? Será que eu e você de fato temos sido amigos do Senhor? Nós temos que pensar nisso. Agora veja, quando você volta a sua atenção novamente ao Evangelho de João, capítulo 15, só que agora no verso de número 14, Jesus mostra de forma simples como você e eu podemos ser amigos de Deus. João capítulo 15, verso 14, nos diz o seguinte: vós sois meus amigos, se o quê? Observe o seu texto. A Bíblia diz: se fazeis aquilo que eu vos mando. Você quer ser amigo de Deus? Então faça aquilo que Ele pede que você faça. Ouça a sua voz, obedeça a sua instrução, pratique a sua vontade. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, a fim de dar a você e a mim a oportunidade de fato, nos tornarmos amigos de Deus. Amigos de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo de número 2, no verso de número 14 em diante. A palavra do Senhor nos apresenta um dos textos mais bonitos da Bíblia. E nesse texto, o Senhor nos reserva uma importantíssima verdade. Efésios capítulo de número 2, a partir do verso de número 14, a palavra do Senhor diz assim: porque Ele, se referindo a Cristo, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, diz a Bíblia, a inimizade, aboliu na sua própria carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz,
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Na cruz do Calvário, Jesus entregou a sua vida a fim de fazer de você amigo de Deus por meio da reconciliação. Você consegue entender isso? Jesus morreu por amigos. Por amigos. Então a pergunta é simples: você tem sido amigo de Deus? Pois a sua morte na cruz do Calvário foi o meio, a maneira, a forma dele devolver a você a possibilidade de se reconectar, se reconciliar, de fazer as pazes com Deus. Em Cristo, diz Paulo, temos paz com Deus. Agora a grande questão é: você tem sido amigo de Deus? Eu vou repetir isso até o final da mensagem dessa noite, porque você precisa pensar nisso. Eu e você investimos tempo em redes sociais, jogos, filmes, diversos tipos de atrativos, passamos horas e horas conversando com outras pessoas. Contudo, a pergunta é: como está a sua vida espiritual? Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? De que maneira você tem se relacionado com Ele? De que maneira? Você tem sido amigo de Cristo? Ele morreu por você. A palavra do Senhor é clara. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo derriba a parede de separação que estava no meio entre você e Deus, a inimizade. Cumprindo a promessa feita em Gênesis 3, verso 15, Jesus veio a esse mundo, nasceu entre nós. Viveu como eu e você, passou pelas mesmas dificuldades que você passou, a fim de chamá-lo de amigo. E eu pergunto: uma vez tendo Cristo como seu amigo entregue a vida por você, o que você tem feito em resposta a isso? O que você tem feito? Não poderia terminar a mensagem desta noite sem convidar você a abrir a sua Bíblia na carta escrita por Tiago. Abra sua Bíblia. Tiago nos traz uma importantíssima advertência, da qual de modo nenhum você pode sair daqui hoje sem compreendê-la. Abra sua Bíblia na epístola escrita por Tiago. Nós vamos juntos ao capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4. E nós vamos ler juntos a partir do verso de número 4. Nós vamos ler o verso 4 e, na sequência, o verso 7 até o verso de número 10. Grave esse texto. Tiago, capítulo 4, no verso de número 4. Você conhece o texto. E a Bíblia, sem muito rodeio, vai direto ao ponto, a fim de que você possa, de alguma maneira, ser exortado a considerar a realidade da sua vida e a necessidade de realizar uma autoanálise e verificar se de fato você está vivendo de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 4, inicialmente diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que se diz ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você consegue entender isso? Aquele que porventura quer ser amigo do mundo, se valer do seu brilho, do seu encanto, participar das suas atividades, fazer parte do seu meio, se valer das suas ofertas. Aquele que deseja ser amigo do mundo, constitui por íntegra inimigo de Deus.
Ah, pastor, mas é só um filme. É só uma música. É só um livro que eu estou lendo. É só uma festa. É só um site sem muito perigo. É só um costume simples e bobo. Isso não vai afetar a minha vida. Tome cuidado. Aquele que deseja ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Observe o que Tiago diz no verso 7 em diante. Ele acrescenta, vai mais fundo, e diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a Bíblia. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as vossas mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpe o seu coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei-vos. Convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e o Senhor vos exaltará. É simples assim. Aquele que porventura deseja se aproximar do mundo, se coloca em posição de inimizade contra Deus. E se há alguém, irmãos, do qual não vale a pena ser inimigo, esse alguém é Deus. Porque ao mesmo tempo que Deus é extremamente amor, em seu cerne, em sua realidade, o seu caráter emana amor. Contudo, ele também é extremamente justo. Extremamente justo. Não imagine que é possível viver uma vida dupla, estando com um pé no mundo e um pé na igreja. Tome cuidado. Eu não sei quais são os caminhos que você tem andado. Não sei quais são os ambientes que você tem frequentado. Não sei quais são as músicas, os livros, os textos, os sites em que você entra. Não sei quais são as amizades que você tem nutrido. Contanto, a palavra de Deus diz: ou você é amigo de Deus, ou você vai ficar aqui. Você consegue entender isso? A palavra do Senhor é clara e absoluta. Jesus morreu por você, porque Ele considera você amigo dEle. Amigo. Contudo, Ele não vai poder salvá-lo, se de fato você não o considerar como seu amigo. É simples assim. Nessa noite eu quero fazer um convite a você que está aqui na igreja, conosco, e a você que nos acompanha à distância. Volto a dizer, eu não sei qual é a sua realidade. Eu não sei quais são os caminhos ou os descaminhos pelos quais você tem caminhado. Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Contudo, uma coisa é certa: Jesus morreu por você, na qualidade de seu amigo. Mas você e eu só podemos de fato ser amigos de Deus se obedecermos a sua palavra, se obedecermos os seus conselhos, se seguirmos a sua vontade, se colocarmos em prática em nossa vida aquilo que Ele nos pede, seja grande ou pequeno, não importa. Você só pode se constituir amigo de Deus se você ouvir a sua voz, praticar as suas palavras e ser obediente à sua vontade. Caso contrário, você está em condição de inimizade contra o Senhor. Por isso, o convite nesta noite é simples, mas direto. Hoje é o dia e agora a hora de você colocar a sua vida nas mãos de Deus e permitir que, pelo amor de Cristo, Ele não somente tenha morrido por você, mas faça de você e de mim
amigos verdadeiros do Senhor. Essa é a única forma, o único meio de nós alcançarmos a salvação em Cristo. E isso está disponível para você hoje. Não permita sair daqui da igreja hoje sem tomar essa decisão. Não permita que a noite transcorra sem que você tenha a oportunidade de refletir sobre a sua vida e de modo sincero e real colocá-la nas mãos de Deus. Hoje no final da tarde eu tive a oportunidade, e digo quem sabe o privilégio, de fazer um funeral. E foi um dos funerais mais bonitos dos quais eu já participei. Por quê? Por uma simples razão. Mais de 80 anos vividos ao lado de Cristo Jesus. Ao lado de Cristo. Simples assim. O exemplo, o testemunho, os frutos contam a história de uma pessoa que entregou a vida a Cristo e permitiu que o Senhor a usasse para alcançar outras pessoas. Deu valor à morte de Cristo. Se constituiu amiga do Senhor. E certamente Deus trará de volta todos os seus amigos. Isso é certo. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e permita que Ele faça em você e por você aquilo que você não pode fazer. Tome nesta noite a sua decisão. Tome a sua decisão.